Pensando na próxima temporada de 2023, o Internacional já se organiza financeiramente para fazer 3 compras que são consideradas fundamentais para que o Inter aumente ou mantenha, pelo menos, a sua competitividade para o último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. São 3 jogadores que já se destacaram no atual time do Internacional e que, mais do que isso, podem render dinheiro futuramente em negociações que o Inter pode fazer ao longo dos próximos anos. Aqui eu atualizo valores e a situação das compras de Wanderson, Kaique Rocha e de Vitão, agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre as primeiras compras, contratações, negociações que o Internacional está alinhavando, já pensando não só na temporada de 2023, mas no futuro próximo do clube, porque são jogadores que o Inter também está comprando por movimentos de mercado, não só para dar o retorno técnico para a equipe, mas também um movimento de mercado que pode render dinheiro para o Internacional ali na frente, e eu falo sobre isso aqui. Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla, dicas diárias de apostas, além de grupos de debate comigo, com o Matheus Dávila, sorteios de brindes, bonés, camisetas, free bets, ingressos. Clica no link aqui embaixo e participa do link, tá? Senhores, o Inter tem 40 milhões de reais separados no orçamento da próxima temporada, mas que já pode, algumas negociações já podem ser alinhavadas no final desse ano, mas o Inter tem 40 milhões de reais reservados para gastar em 3 jogadores que já possuem negociações avançadas e definidas, tá? Jogadores que estão no elenco do Internacional. Um deles é o Wanderson, os outros dois zagueiros, o Vitão e o Kaique Rocha. O Wanderson, que é a negociação mais pronta que o Inter tem nesse momento, vai custar 24 milhões de reais aos cofres do Internacional. Esses 24 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas de 6 milhões de reais. Essas parcelas de 6 milhões de reais, elas serão pagas de 6 em 6 meses. Serão parcelas semestrais. 4 parcelas de 6 milhões de reais é o que o Inter vai pagar pelo Wanderson. O Inter fica com 75% dos direitos econômicos desse jogador. E aí tem um detalhe. O Wanderson, obviamente, é um dos melhores jogadores do Internacional e é por isso que o Inter está fazendo essa negociação, mas o Inter entende que o Wanderson hoje vale mais do que os 24 milhões de reais no mercado. Bom, ele tem 27 anos, é um jogador que não é velho, né? Ele tem uma boa idade, então por isso o Inter também está projetando fazer esse negócio, que é o mais caro e o que está mais pronto, porque ele está estipulado em contrato. O Inter, inclusive, vai ter uma obrigatoriedade de compra pelo Wanderson. E essa obrigatoriedade de compra, ela também é escolhida pelo Internacional, que até poderia cancelar ela utilizando a norma da FIFA, que possibilita que os jogadores assinem contratos unilaterais se jogam em clubes do Oriente Médio. O Inter preferiu não. O Inter preferiu exercer a cláusula de compra porque entende que o valor do Wanderson que o Inter vai pagar é mais barato do que o mercado ofereceria pelo Wanderson no momento. O segundo jogador que eu falo que tem uma negociação mais encaminhada e também está contratualmente definido isso é o Kaique Rocha, tá? O Kaique Rocha, o Inter até teria uma obrigatoriedade de compra se o Kaique Rocha jogasse 60% dos jogos da temporada, número que ele não deve atingir. Mas essa obrigatoriedade vira também opção, e o Inter tem no contrato a opção de, caso deseje, exercer a compra do jogador. 900 mil euros, que dá aí 4 milhões e meio de reais, 5 milhões de reais aproximadamente, tá? O Kaique Rocha é um jogador considerado com um ótimo valor de mercado, é um cara que se entende que possa ser vendido, porque ele tem 21 anos de idade, pode ser vendido por 3, 4, 5 milhões de euros, é só lembrar que alguns anos atrás o Bruno Fux foi vendido por 8 milhões de euros para o futebol russo, se entende que o Kaique Rocha pode chegar nesse patamar, por isso 900 mil euros é considerado barato pelo Internacional, que vai pagar esses 5 milhões de reais aproximadamente para ter o Kaique em definitivo. Contrato também até o fim desse ano. E o último, que não está tão alinhavado quanto esses dois em termos contratuais, mas o Inter já separa uma operação financeira porque quer manter esse jogador aqui em Porto Alegre, é o Vitão. O preço do Vitão ele é um pouco discutível.
2 milhões de euros foram oferecidos pelo PAOK da Grécia e o Shakhtar estava disposto a aceitar. Então o Inter é entre 2,5 de euros para comprar o Vitão. O que dá aí, vamos lá, 2 milhões e meio de euros, dá uns 13, 14 milhões de reais aproximadamente. É o que o Inter deverá pagar pelo passe do Vitão. Jogador que chegou, se afirmou, é um dos líderes do elenco, mesmo sendo jovem, com 22 anos de idade, tem sido titular absoluto e jogando muito bem no Internacional. O Inter não vai abrir mão desse jogador, mais do que isso, deverá investir um valor importante pelo atleta. Ele tem contrato até a metade do ano que vem, ele está aqui no Internacional pela normativa da FIFA, mas até a metade do ano que vem o Inter vai viabilizar essa opção de compra. 24 milhões de reais pelo Kaique Rocha, 12 milhões de reais pelo Vitão, 5 milhões de reais pelo Kaique Rocha. Aliás, 24 milhões de reais pelo Wanderson, 12 milhões de reais pelo Vitão, 5 milhões de reais pelo Kaique Rocha, o que tudo dá esses 40 milhões de reais. O Inter vai fazer essas 3 negociações e esse dinheiro já está separado. E é o início do investimento do Internacional pensando na próxima temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!